Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós hoje voltamos ao estudo do catecismo. Nós vamos ver hoje o que é o pecado. Esse estudo do catecismo, ele é bastante breve. Ele vai nos dar uma noção geral do que é o pecado. Nós vamos ver que a noção que hoje prevalece de que o pecado se restringe apenas às coisas praticadas voluntariamente não é correto. O que nos diz a resposta do catecismo? A pergunta é a seguinte: o que é o pecado? A resposta: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Qualquer. Seja voluntária, seja involuntária, seja ativa, seja passiva. Nós vamos, um pouco mais para frente, ter a oportunidade de fazer um estudo detalhado da doutrina do pecado, o que não será feito hoje. Hoje nós vamos nos ater a uma breve explicação relativa aos versos usados no catecismo. Mas, nesse estudo que faremos do pecado, nós vamos dividir o pecado em 5 grandes grupos. O primeiro grupo de pecados será o orgulho contra Deus, que é o pecado mais grave da humanidade. O pecado mais grave da humanidade não é, como todos pensam, o sexo, mas o orgulho contra Deus, que é um pecado cometido voluntária, involuntariamente, passiva ou ativamente. O segundo grupo de pecados constitui-se na idolatria, na adoração de ídolos que substituem ou se colocam entre o homem e Deus. Nós vamos ver que a avareza, o amor ao dinheiro, o amor ao poder, ao emprego, tudo isso são ídolos. O Estado, como é hoje colocado acima das leis de Deus, tudo isso são ídolos. Ídolos que se contrapõem a Deus. Nós vamos ver que o terceiro grupo de pecados se constitui no ódio, na inveja, nos ciúmes. Tudo que afasta o homem do próprio homem. Tudo que contradiz o segundo grande mandamento de Jesus: amarás ao próximo como a ti mesmo. O quarto grupo de pecados, sim, esse se constitui o pecado do sexo, que está em quarto lugar no grupo dos pecados. Nós vamos ver quais são as formas de prática sexual proibidas na lei de Moisés, não na lei civil do país. E por último, nós veremos o pecado da entrega às drogas, à embriaguez, à gula. Tudo isso, perante a lei de Deus, é a mesma coisa. Um glutão ou um viciado em drogas, ele está pecando contra Deus. E nós vamos ver que, na realidade, o maior problema com relação às drogas, ao álcool, ao tabagismo e tudo mais, é a perda do controle da mente. Então, esses 5 grupos de pecados serão estudados detalhadamente em ocasião oportuna, um pouco mais para frente. Nós hoje vamos nos ater ao catecismo. Para começar esse estudo, nós vamos ver o primeiro verso usado na exposição desse tema. Está na Epístola de Tiago, capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Essa é a base do nosso estudo. Não existe mais ou menos para Deus.
Não existe mais ou menos para Deus. Ah, eu faço algumas coisas ruins, mas também faço algumas coisas boas, então Deus vai me aceitar. Isso não é verdadeiro. Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdadeiro. Então, para que uma pessoa seja salva, Deus, para não conspurcar a sua santidade, tem que exigir perfeição no início do processo, antes da salvação. Deus, por ser perfeito, por ser justo, por ser santo, Deus é o único ser perfeitamente santo em todo o universo. Então, a partir do momento em que ele faz concessões à sua justiça, ele deixaria de ser santo. Então, essa história de que eu faço mais coisas boas do que coisas ruins, isso não existe para a salvação. Deus exige perfeição antes do processo de salvação. Mas ele não nos deixou órfãos, não nos deixou ao léu. Ele mesmo proveu essa perfeição para a salvação. Todos os homens e mulheres, toda a humanidade caiu em Adão. Tornaram-se pecadores juntamente com o nosso primeiro pai. No pecado de Adão, todos caíram. Quando Deus expulsa Adão do paraíso, ele diz: maldita é a terra por sua causa. Todos pecaram. Não existe em toda a humanidade um homem sem pecado, uma pessoa justa. A pessoa já nasce com o pecado original. A inocência infantil é um mito. É um mito. Quando estabeleceríamos, nesse caso, o momento em que a criança deixou de ser inocente? Ninguém poderia saber disso. No ato da sua concepção, o homem já é pecador. Por isso que o salmista nos diz: em pecado eu nasci, em iniquidade eu nasci, em pecado eu fui concebido. Não é o pecado do sexo, é o pecado original, que está ali presente no embrião, que está presente no feto, está presente na criança, está presente no incapaz, está presente no velho, está presente no religioso, está presente no ateu. Ninguém escapa do pecado original. O religioso não é santo, o religioso é um pecador, como qualquer outro no mundo. Aqueles que foram salvos são pecadores salvos. Aqueles condenados são pecadores condenados. A santidade, no que se refere ao homem, no que se refere a objetos, no que se refere a templos, ela diz respeito à separação. Separação. No templo, o candelabro, a arca, os objetos do templo são santificados porque são separados por Deus. O povo judeu, no Velho Testamento, é santificado porque ele é separado por Deus dos outros povos para ser o seu povo. Povo esse que continua na igreja, mas na igreja de Deus, que só Ele conhece. Que são pessoas salvas e escolhidas por Deus dentre todas as denominações em todo o mundo. E também fora dessas denominações. Nós não sabemos quem Deus escolheu. Mas todos somos pecadores. Vejamos o que nos diz a Bíblia. Romanos, capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Deus encerrou a todos na desobediência para com alguns usar de misericórdia. Agora, se Deus exige do homem uma perfeição que ele não tem para que ele seja salvo,
Seria Deus injusto por isso? Muita gente acredita que sim. Aqueles que querem ser salvos por seu mérito próprio, atribuem a Deus injustiça. Mas Deus, Ele mesmo, resolveu esse problema. Esse era um problema que só Deus poderia resolver. A incapacidade do homem pecador e a santidade de Deus. A distância que existe entre isso é infinita. O homem está aqui, caído em seus pecados. Deus acima do universo, perfeitamente santo, perfeitamente justo. A igreja atual perdeu de vista essa grandiosidade de Deus, esse abismo que separa o homem de Deus, impedindo que o homem por si mesmo consiga a sua salvação. Mas Deus proveu por si mesmo a redenção daquele povo que ele determinou salvar. O Filho de Deus, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, na plenitude do tempo, encarnou, adquiriu para si mesmo uma natureza humana, tornou-se o homem Jesus. Ao mesmo tempo, perfeito Deus e perfeito homem. O mediador perfeito, que conheceu a tentação, que conheceu o pecado, mas sem jamais ter cometido um pecado sequer. Que cumpriu na sua vida de perfeita obediência o que Adão não houvera sido capaz de fazer. Através da sua morte vicária, propiciou a ira de Deus que pesava sobre todos os pecadores. E pela sua ressurreição, teve todo o seu sacrifício aceito por Deus. Quando Jesus sobe aos céus, ele abre os portões dos céus que estavam fechados aos homens. E ele abre esses portões do céu para toda a humanidade, desde o seu início até o seu final. Nós vemos o sacrifício de Cristo no tempo, há 2000 anos atrás. Mas na decisão de Deus, no decreto de Deus, esse sacrifício é eterno. A relação de filiação entre o Pai e o Verbo é eterna. O Verbo de Deus é o Cristo de Deus antes do início do mundo. O Cristo é um título, eu já falei isso aqui, mas repito. Jesus é o nome do Verbo encarnado. Então o Cristo existe eternamente. É o Verbo de Deus. O Verbo de Deus é a pessoa de Jesus. Então, Deus proveu Ele mesmo esta perfeição que Ele exigia para a salvação. Então, esse pecador que é salvo, ele vai ser salvo na justiça perfeita de Cristo, que vai ser imputada a ele. Ele vai continuar pecador, um pecador salvo. Vai ter a sua natureza mudada por Deus, vai ser acompanhado pelo Espírito Santo durante toda a sua vida, mas a perfeição exigida para a sua salvação foi provida por Deus em Jesus Cristo. Então, tendo resolvido esse problema, nós não podemos mais acusar a Deus de injustiça, porque a justiça é tudo o que provém de Deus e da lei de Deus. Deus é, por si mesmo, por definição, a própria justiça. Então, Deus proveu a salvação do seu povo em Jesus Cristo e na operação do Espírito Santo. Mas agora, voltemos ao nosso estudo do pecado. Nós falamos inicialmente que o pecado não é somente aquele pecado voluntário, aquele pecado ativo. Muitas vezes nós pecamos por omissão, nós pecamos passivamente. Vejamos novamente o que nos diz o apóstolo, o que nos diz Tiago.
Na verdade, esse Tiago que escreveu a epístola não é nenhum dos dois apóstolos. Esse Tiago que escreveu a epístola é o irmão de Jesus. Tiago, José, Simão e Judas, 4 irmãos que Jesus tinha. Afora algumas irmãs que moravam também em Nazaré. Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, nós vimos aqui já algumas coisas que vão completamente contra o senso comum. Que é, se eu faço mais coisas boas do que coisas ruins, eu vou ser salvo. Mentira! Nós somente somos salvos na perfeição da justiça de Cristo. Nós não temos nada para oferecer a Deus. Nada. Nada de mérito, nada de justiça, nada de bom em nós mesmos para conseguir a nossa salvação. Somente em Jesus Cristo nós apresentamos diante de Deus a perfeição de uma vida sem pecado, uma perfeição de uma morte sacrificial que propiciou a ira de Deus. Então, continuamos no nosso pecado passivo. Quanto mais a pessoa conhece, mais grave é o pecado que ela comete. Pecados cometidos na total ignorância são pecados que agravam a Deus. Mas, quanto mais a pessoa conhece, mais grave é este pecado. Nós estamos falando da omissão. Líderes religiosos, ministros religiosos, pessoas que conhecem muito e que permitem, por conveniência social, por amizade, que falsos mestres, falsas doutrinas penetrem no seio da igreja, como tem acontecido normalmente nos dias de hoje. Essas pessoas são pecadoras em último grau diante de Deus. A eles está reservado um lugar especial no inferno. São pessoas que conhecem, mas permitem por outras conveniências. A igreja de Deus é santa e sagrada. Pelo menos deveria ser. Mas com a conivência desses falsos ministros religiosos, a igreja de Deus tem se transformado num balaio de gato. Cada um ali dentro acredita no que quer. Acredita em um Deus da sua imaginação, em um Jesus Cristo, que não é aquele que está na Bíblia. Nisso, os líderes religiosos pecam por omissão. Não pensem eles que sairão ilesos disso. Deus está vendo tudo. Ele permite que as coisas aconteçam, até que estas pessoas encham a medida da sua iniquidade, para que se cumpra o que Deus determinou. Não há dúvida quanto a isso. Agora, um outro pecado, que é de extrema gravidade, que Jesus aborda na oração que ele ensinou aos seus apóstolos. Na nossa oração dominical, que é a nossa luz, a nossa meta, a nossa orientação, a nossa direção nessa vida. O que Jesus disse aos apóstolos dentro dessa oração? Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
perdoa-nos os nossos pecados, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Esse verso exige também uma outra explicação. Na verdade, nós, homens, não temos essa capacidade de perdoar pecados. Esse perdoar os nossos devedores significa ter uma atitude de complacência, uma atitude de misericórdia, uma atitude de aceitação face às ofensas recebidas. É da natureza do homem se irar? É da natureza do homem se irar. Muitas vezes, todos nós, eu não sou nenhum santo, ninguém é santo, muitas vezes nós vamos nos irar com situações que vemos, com coisas que acontecem com relação a nós mesmos. Mas o homem não pode dar vazão a esse ódio, a essa ira. Diz o apóstolo, não se ponha o sol sobre a sua ira. Deixe a sua ira no travesseiro. Irai-vos e não pequeis, diz o apóstolo. A pessoa fez uma ofensa, você se irou, mas fique quieto. Se você não tem nada de bom para falar, não fale nada. Consulte no travesseiro a sua ira. E no dia seguinte, ela deve ter passado. Você não pode pagar o mal com o mal. Você não pode retribuir as ofensas. É isso que nos diz a oração. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. O perdão pertence a Deus. Mas a nós cabe a tranquilidade, o domínio próprio. Esse é um fruto do Espírito, o domínio próprio. Deus não está exigindo esta perfeição de nós, de perdoar pecados, que só cabe a Deus. Ele não está concedendo aos homens esse dom de perdoar pecados. Mas Ele está, sim, exigindo de nós a contenção, o domínio próprio, a não retribuição da ofensa. Isso é um pecado que devemos evitar. Um mau ato, uma má ação não justifica outra. Uma ofensa não justifica outra. Nós temos que aprender a ter domínio próprio, a ser humilde sem ser submisso. Nós temos o exemplo de Jesus, ser humilde sem ser submisso. Jesus nunca aceitou as imposições que os fariseus colocavam a ele. Ele tratou os fariseus com rudeza. Ele foi rude. Ele xingou os fariseus, porque eles mereciam isso. Mas ele foi humilde com todos aqueles pecadores que o procuraram, confessando os seus pecados. Esse é um exemplo que nós temos que seguir. Ser humildes sem sermos submissos. Submissos, sim, a Deus e a Cristo, mas não aos homens. Cristo nos libertou. Cristo nos libertou para que não sejamos escravos de homens. Então, nós vimos também que o pecado é a transgressão da lei, pura e simples, ativa, passiva, subjetiva, consciente, inconsciente. Vejamos o que nos diz o apóstolo João. Evangelho de João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado
é a transgressão da lei. Nós vimos aqui o quê? O pecado não é o pecado voluntário. Qualquer transgressão da lei é pecado. Ou seja, nenhum homem em toda a sua vida, em toda a humanidade, consegue viver uma vida inteira sem transgredir a lei em um ponto sequer. Porque quem tropeça num ponto, tropeça em toda a lei. Todos somos pecadores. Nós dependemos visceralmente da justiça perfeita de Cristo para a nossa salvação. Em nossas orações, nós interpomos entre nós e Deus a vida perfeita de Cristo, a justiça perfeita de Cristo. Não temos nada mais para colocar diante de Deus. Somos pecadores. Então, Jesus viveu uma vida perfeita e morreu na cruz para que todos os nossos pecados sumissem diante de Deus. Jesus não pagou pelos nossos pecados até o dia em que nos convertemos, para que a gente se vire daqui para frente. Não é assim. Jesus pagou por todos os pecados cometidos durante toda a vida do cristão, desde o nascimento, desde a concepção até a morte. Todos. Em Jesus nós estamos cobertos. Jesus não deu à igreja o poder de perdoar pecados. Jesus não deu a nenhum ministro, a nenhum religioso o poder de perdoar pecados. Somente Deus perdoa pecados. E somente perdoa esses pecados pela justiça perfeita de Cristo. Nada que façamos poderá cooperar com essa justiça, poderá ajudar, poderá mudar ou fazer o que quer que seja. Isso é o pecado. Vamos terminar o nosso bloco de hoje com a leitura do Salmo 32, que é um salmo de Davi que diz respeito ao perdão do pecado. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém.